Que Deus abençoe a sua vida e toda a tua família em mais esse dia. Estamos começando mais um momento acordando com a palavra. Sou o evangelista Ednei Marinho e hoje eu quero compartilhar com você mais uma palavra que Deus quer nos ensinar algo para as nossas vidas. Por isso eu peço a você que compartilhe esta mensagem e que possamos contribuir para o reino de Deus, porque muitas pessoas estão precisando ouvir uma palavra de Deus. E a mensagem de hoje, no qual Deus quer ensinar para o nosso coração é: não desista da tua bênção. Deus sempre nos abençoa, mas muitas vezes nós desistimos tão fácil daquilo no qual Deus já nos abençoou. Muitas pessoas desistem até mesmo antes de receber. Por isso Deus nos leva a encorajar e a lutar por aquilo que já é nosso. E a lição de hoje se encontra no segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versículo de número 16 em diante, que diz assim: E então disse Eliseu para a sunamita: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Porém, concedeu aquela mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Crescendo, porém, o filho, sucedeu que um dia saiu junto com seu pai e estava no campo. Porém, aquela criança disse para o pai: Ai, a minha cabeça! Então disse o pai para um moço: Leva esta criança até a sua mãe. E ele o tomou e levou à mãe, e estava então sobre os joelhos dela até o meio-dia, e morreu aquela criança. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ela a porta, e saiu. Chamou, porém, o seu marido e disse: Manda-me já alguns moços, algumas jumentas, para que eu corra ao homem de Deus, e então eu volte. A palavra de Deus quer nos ensinar para as nossas vidas não desista daquilo que é seu, não desista do teu sonho. A lição ela tem como um propósito despertar no cristão sobre a perseverança, que é uma das qualidades mais importantes para uma vida feliz. E como nós devemos agir, o texto bíblico relata o fato de uma mulher rica. Ela possuía tudo o que desejava, porém ela não tinha filho porque ela era estéril. Por ser uma pessoa tão bondosa, ela observou que o profeta Eliseu viajava muito e que precisava de um lugar para repousar. Porém, ela resolveu pedir para o marido construir um quarto para aquele homem no qual ele pudesse descansar quando ele passasse por aquela cidade. E por gratidão, o profeta orou para Deus para que ela viesse a conceber um filho. E então assim aconteceu. No tempo determinado, ela deu à luz a um menino. Porém, a vida é cheia de surpresas e aconteceu então algo inesperado. O menino foi acometido por uma enfermidade tão repentina. Gritando de dor, ele foi levado até a mãe dele, que estava com ele no colo desde cedo até o meio-dia, e então aquele menino faleceu. E quais as atitudes nós devemos ter diante das adversidades? Um dos pontos principais é: não se precipite. A precipitação é uma atitude que impede a ação do pensamento e nos leva a tomar atitudes precipitadas quando se está em desespero, porém isso pode gerar derrotas. A mulher estava com o filho no colo por várias horas. Talvez ela pensava qual seria a melhor atitude no qual ela deveria tomar. Ao notar que o menino estava morto, ela levou aquela criança até o quarto do profeta e deitou ali na cama do profeta. Chamou o marido sem lhe relatar a morte do filho e pediu que ele tomasse algumas providências, no qual ela considerava necessários. Então você deve entender que nós devemos procurar a ajuda certa. Quando a sunamita ela sentiu o drama, entendeu que a luta estava fora dos seus limites e do seu controle, não havia qualquer possibilidade dela resolver aquela situação. Então ela decidiu pedir ajuda para o profeta. Ele era uma pessoa mais indicada para resolver aquela situação difícil. Não adianta ficar sentado, chorando, murmurando ou esperando que alguém tome atitudes no seu lugar. Quando a adversidade for maior e mais forte do que nós, a melhor atitude é recorrer à ajuda de alguém que sabemos ser capaz de nos proporcionar ajuda, auxílio. Seja um amigo, um irmão, um pastor, alguém que você confia, alguém que tem a presença de Deus no coração. Não adianta se isolar e pensar que pode resolver tudo sozinho. Peça ajuda de alguém com capacidade, alguém que esteja diante de Deus.
Verifique então as possibilidades. Aquela sunamita, ela verificou diversas possibilidades, até alcançar o seu propósito. Deitou o menino no colo e certamente aplicou algum medicamento e ficou esperando algum resultado, até que o menino então faleceu. Colocou o corpo daquele menino sobre a cama do profeta. Talvez ela esperava que acontecesse um milagre. Mas o que nós devemos então agir? Como nós devemos fazer? Primeiro passo, exercite a tua fé. Uma lição importante deixada pela sunamita foi o exercício da fé. Na hora que enfrentamos o impossível, é necessário colocar a nossa fé em ação. Mas qual é o significado da fé? A fé é um atributo da alma. Praticar a fé é agir sem duvidar, como se você já tivesse recebido aquilo no qual você já espera. A fé não se aprende nem se baseia na experiência humana, porque ninguém pode explicar a fé. A fé é diferente daquilo no qual você conhece, você confia, pois o elemento essencial da fé é o desenvolvimento espiritual. É uma vida na presença de Deus, é onde você ora, você consagra, você lê a palavra e você vai entender o propósito de Deus. Diante dos problemas, nós devemos agir com sabedoria. A Bíblia ensina que há tempo para todas as coisas. Aquela mulher, ela não se precipitou e nem fez escândalo. Ela deixou o menino no quarto e foi pedir ajuda para o marido. Porém, não entrou em detalhes, certamente para não assustá-lo. Falou apenas o essencial. Ela usou a sabedoria, não falou demais. Muitas vezes nós perdemos as bênçãos porque nós falamos muito, ou então nós falamos fora do tempo. E até criamos situações desagradáveis pelo muito falar. Sejamos então sábios. Aquela mulher, ela tinha um propósito em mente, encontrar o profeta e pedir ajuda. Assim então ela não mediu esforços. Não era fácil para uma mulher cavalgar montada em cima de uma jumenta por aquelas estradas poeirentas, esburacadas por 40 quilômetros. Era a distância da casa dela até onde o profeta estava. E ainda mais, subindo no Monte Carmelo. Vencendo todos os empecilhos, a sunamita então chegou até a casa do profeta Eliseu. E ela então procurou o lugar certo, o lugar da presença de Deus. Quando o impossível bater na sua porta, quando a adversidade for grande, procure o lugar certo, onde você possa encontrar a resposta que você precisa. Então, naquele momento, ela estava resgatando o que havia se perdido. Ela resgatou a bênção no lugar onde a glória de Deus se manifestou por intermédio do profeta, que era um homem de Deus. Ela dirigiu-se ao Monte Carmelo, que é o templo, a igreja, o lugar onde Deus se manifesta, a sua presença. Muitas pessoas no lugar dela iriam chorar muito, que é o normal de todos nós, e depois enterrar o sonho dela, enterrar a bênção que ela recebeu de Deus. Mas o que nós devemos então entender é que nós devemos ir adiante e lutar por aquilo que Deus está nos entregando. Nós devemos rejeitar todos os impedimentos. Ao observar que a sunamita se aproximava, Eliseu mandou o servo dele, Geazi, para atender aquela mulher. Portanto, a mulher ela não perdeu tempo dando explicação para o servo de Eliseu. Ela continuou subindo a montanha, pois o objetivo dela era falar com o profeta, demonstrando a sua dor. Ela conhecia o seu poder e a sua autoridade, no qual Deus estava agindo na vida daquele profeta. Diante da amargura dela, o profeta então entendeu que se tratava de algum problema sério. Mesmo assim, tentou enviar um servo no lugar dele. Naquela situação, a sunamita teve de falar de um modo bem autoritário, exigindo a sua intervenção no caso. Então Eliseu ele percebeu a persistência daquela mulher e a perseverança então venceu. De nada adiantou Geazi chegar diante da casa daquela mulher com o cajado do profeta. A autoridade e o poder não estavam com ele. Mas quando Eliseu então chegou, onde ele sempre consagrava a sua vida para Deus, então Deus agiu através da vida do profeta. O menino que estava morto ressuscitou e foi entregue para a mãe dele com vida. O milagre aconteceu porque aquela mulher foi perseverante, ela não desistiu daquilo no qual lhe pertencia. E quais são as razões para não desistir? O Senhor, ele deu a bênção a cada um dos seus servos. O Senhor, ele nos promete as bênçãos e ele então é fiel para cumprir. Por que então desistir daquilo que lhe pertence?
Deus tem poder de trazer de volta para a sua mão tudo que você perdeu ou tudo que o inimigo tentou tirar de você. Não tem demônio, não tem homem, ninguém que possa tirar de você aquilo que é seu. Sabe por que você não deve desistir do que é seu? Por mais difícil, por mais impossível, por mais terrível no qual a situação você esteja enfrentando, porque para Deus nada é impossível, porque para Ele tudo é possível. Deus então ele pode restaurar casamento, Deus pode restaurar família, Deus pode restaurar filhos, Deus pode curar uma enfermidade incurável, tanto na mulher quanto no homem. Jó ele afirmava no capítulo de número 42, versículo 2: bem sei eu que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O que é impossível para Deus agir em teu favor? O Deus no qual nós servimos é um Deus que faz milagres para restituir tudo aquilo que nos tem dado, restituir aquilo no qual Ele tem nos abençoado e muitas vezes nós perdemos ou até mesmo deixamos que seja tirado das nossas mãos. Deus ele tem propósito. Você está desistindo porque a luta está grande? Porque o problema é maior do que você? Porque você não aguenta mais ir adiante? A situação já está caótica? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Todas as coisas, isso não quer dizer somente algumas, a Bíblia diz todas as coisas. Toda essa luta, essa adversidade, essa batalha que está acontecendo com você é porque Deus tem um propósito para você, porque a palavra final pertence a Deus, não pertence ao médico, não pertence ao advogado, não pertence às outras pessoas, mas pertence a Deus. Por isso então seja perseverante. A história ainda não chegou ao fim. Existem promessas de Deus a serem cumpridas. Deus é fiel, não desista. Ele não acabou de escrever a história. Ele está escrevendo a minha e a sua história. Na história da sua vida tem essa luta, tem essa adversidade. Ela vem para fortalecer a sua fé. Quando você passar pela luta e pela tribulação, no dia mau, você então vai dizer: olha, foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem me abençoou, foi o Senhor quem me transformou, foi o Senhor quem deu este livramento na minha vida, abriu as portas, foi Ele quem operou o milagre. Deus então vai ser glorificado nesta tua luta, nesta tua tribulação, na adversidade que você enfrenta. Deus vai ser exaltado, porque no meio das adversidades, no meio das tuas lutas, você vai ver um Deus grande agindo em teu favor e você vai levantar a mão e glorificar o nome do Senhor. Então não desista, a história está apenas começando. A sunamita, ela não desistiu diante do impossível, diante até mesmo da morte do filho dela. Será que alguém está desistindo diante das adversidades? Ou está também desistindo da fé? Ou está desistindo do compromisso com Deus? O Senhor está dizendo para cada um de nós: não desista, eu estou no controle. Nada acontece na sua vida sem que Deus permita. Na tribulação da vida, na luta, Deus está no controle. Ele está no controle da humanidade, Ele está no controle do universo. Nada pode fugir do controle das mãos de Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus dos milagres. Então não desista. Continue em fé, continue adiante, porque Deus tem grandes coisas para operar na sua vida. Seja então fiel a Deus, rejeite o pecado, vive uma vida de consagração na presença de Deus. E eu te digo com toda certeza, Deus irá operar o milagre em teu favor. Oremos então ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Aprendemos nesta palavra que o Senhor quer nos levar adiante e que o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Enquanto muitas pessoas estão desistindo, voltando para trás, outros tirando a própria vida, desistindo dos sonhos, desistindo dos projetos do Senhor para a vida deles. Meu Pai, nós queremos ir adiante, porque o Senhor, nós entendemos que o Senhor está conosco, segurando em nossas mãos e nos fazendo mais do que vencedor. E nós então entendemos que os sonhos do Senhor, os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Meu irmão e minha irmã, Deus abençoe você e que você então continue firme no propósito que Deus tem para a sua vida. E amanhã eu volto, se Deus assim permitir. E lembre-se, os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Os sonhos de Deus são
maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor aí? Dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Cante com confiança.